Olá, sou Marcos, bem-vindo ao canal. O Caminho Sábio. Por que certas coisas escapam das suas mãos mesmo quando você acredita merecê-las? E por que, paradoxalmente, aquilo que parecia impossível simplesmente acontece? Existe uma ordem oculta, um desenho invisível que governa o encontro entre você e o que é seu por direito, mas não por posse. O que te pertence de verdade não precisa ser perseguido. Ele espreita, silencioso, nas sombras do tempo certo. E quando esse momento chega, não há força no mundo capaz de impedir o reencontro. Mas atenção! Enquanto você se aflige tentando controlar o fluxo da vida, talvez esteja justamente empurrando para longe aquilo que já te procura. A pergunta que você deve fazer não é como conquistar, mas o que dentro de mim ainda resiste em permitir que o que é meu me encontre? A resposta não está no mundo, está no inconsciente. Vivemos intoxicados por frases prontas que nos ensinaram a querer tudo, a todo custo. Corra atrás, dizem. Insista, repetem. Mas Jung nos alertaria. Quanto mais você força o destino, mais ele se desfaz nas suas mãos como areia entre os dedos. O inconsciente, essa entidade viva e autônoma que habita em nós, não responde à força, responde à escuta. Aquilo que está destinado a te encontrar não obedece ao tempo do ego, mas ao tempo da alma. E a alma tem uma lógica que o mundo moderno esqueceu. Ela não deseja a conquista, ela deseja o reencontro. Talvez seja por isso que, mesmo diante de todos os seus esforços, você ainda sente que algo falta. Algo que não pode ser comprado, nem atraído, apenas revelado. Quando você para de gritar e começa a ouvir. Existe um tipo de magnetismo que não se vê, mas que se sente. Um chamado sutil que vibra em uma frequência que só quem silencia o caos pode escutar. O que é seu não precisa ser manipulado, moldado ou implorado. Ele apenas precisa de espaço. Mas aqui está o paradoxo que Jung nos ensinaria com um leve sorriso enigmático. Você só se torna digno do que é seu quando para de tentar ser. É no abandono do controle, na entrega ao fluxo misterioso da individuação, que as peças perdidas do seu destino começam a retornar. E nesse momento, o mundo já não está mais fora. Ele se torna espelho. Um reflexo exato do que você permitiu emergir do seu próprio abismo interior. Mas o que acontece quando passamos a vida toda correndo em direção ao que nunca foi nosso? Quantas vezes você confundiu desejo com destino? E se tudo aquilo que você buscou até hoje era, na verdade, uma distração arquitetada pelo seu ego para te afastar de quem você realmente é? Jung chamaria isso de fuga da sombra. E talvez, só talvez, o que realmente é seu está justamente escondido atrás daquilo que você mais teme encarar, a sua própria verdade reprimida. Então, não se apresse em querer respostas. Elas não virão antes que você olhe para dentro, profundamente, com coragem. Pois o que te pertence não está perdido, está à espera da sua permissão. Neste vídeo, vamos atravessar os véus que escondem o verdadeiro significado do tudo o que é para ser seu, vai te encontrar. Mas cuidado! O que você ouvirá aqui pode abalar as estruturas da sua visão de mundo. Não é uma mensagem para quem busca atalhos, nem para quem quer respostas rápidas. É para os que estão prontos para encarar o silêncio entre os pensamentos, a pausa entre os acontecimentos, e encontrar ali o sussurro do destino. Cada segundo será um passo rumo a uma verdade enterrada. E você perceberá, talvez pela primeira vez, que nunca precisou correr atrás de nada. Só precisava parar de fugir de si. Há algo que se movimenta dentro de você. Algo que você não vê, mas que molda cada decisão, cada afastamento, cada aproximação que você julga ser aleatória. Você chama de intuição, destino, acaso. Mas Jung sabia que por trás dessas palavras suaves esconde-se um sistema simbólico muito mais profundo, tão antigo quanto a própria alma humana. Aquilo que você chama de coincidência é, na verdade, o eco de um encontro marcado entre o inconsciente
e o mundo externo. A sincronicidade, como ele chamava, não é mágica, é revelação. E quando você começa a perceber que o que te encontra lá fora é o reflexo exato do que pulsa aqui dentro, um novo tipo de percepção se abre. O que é seu nunca esteve longe. Ele apenas esperava que você o enxergasse com os olhos certos. Mas será que você está pronto para ver? Quantas vezes você forçou uma porta que não estava pronta para se abrir? Quantas vezes você confundiu insistência com coragem e apego com amor? É doloroso admitir que, talvez, muito do que você chamou de conquista era, na verdade, fuga. Fugimos do silêncio, fugimos do vazio, fugimos da dor de não sermos escolhidos. Mas Jung nos ensina que tudo aquilo que evitamos se torna sombra, e a sombra, ignorada por tempo demais, começa a gritar. O que é seu não vem até você enquanto você ainda estiver escondido atrás de personagens, porque o destino não reconhece máscaras, ele só responde à autenticidade. E ser autêntico, hoje, é um ato de coragem. É despir-se diante do espelho interno e perguntar: quem eu sou quando ninguém me observa? Se em algum lugar dentro de você algo despertou, se as palavras que ouviu aqui tocaram não apenas seus ouvidos, mas atravessaram sua alma como se estivessem sussurrando verdades antigas que você já conhecia. Então, não deixe esse elo se perder no silêncio. Inscreva-se neste canal, não como quem apenas segue, mas como quem responde a um chamado. Porque aqui, cada vídeo é um espelho, cada mensagem, um portal. E a jornada que começa dentro de você precisa de lembranças que sustentem a transformação. Este espaço é mais do que conteúdo. É abrigo para quem sente demais e silencia o que nunca foi dito. Se isso ressoou, você já faz parte. Só falta apertar o botão e permitir que o reencontro continue. Não se trata de esperar passivamente, como quem deposita sua vida nas mãos do acaso. Trata-se de um movimento muito mais sutil e profundo, a rendição ativa, a entrega que não é desistência, mas sabedoria. Jung chamava isso de individuação, o processo de tornar-se aquilo que você nasceu para ser. E esse caminho, longe de ser linear ou confortável, exige rupturas, exige que você deixe ir aquilo que nunca foi seu. Porque só quando as mãos se esvaziam do que é falso, é que podem receber o que é verdadeiro. Mas nós temos medo do vazio, medo de soltar antes de ter certeza do que virá. E é nesse ponto que muitos se perdem, presos entre o passado que não liberta e o futuro que ainda não chegou, esquecem que o que é seu já te procura no presente. Observe os ciclos da sua vida, os padrões que se repetem, os relacionamentos que parecem diferentes mas terminam da mesma forma. Isso não é azar. Isso é linguagem simbólica. É o inconsciente tentando, incessantemente, te fazer olhar para dentro. Porque enquanto você não entender o que ainda precisa ser curado, o mundo continuará encenando suas feridas. O que é seu não é aquilo que te ilude, mas aquilo que te desperta. Aquilo que não apenas preenche, mas transforma. E transformação, como Jung nos ensinou, só acontece quando há confronto. Confronto com a sombra, com o medo, com as partes esquecidas de você mesmo. O verdadeiro encontro com o destino não é confortável. Ele arde, ele exige morte e renascimento. Há uma ferida primitiva em todos nós, o medo de não sermos amados. É ela que nos empurra para buscar validação, sucesso, pertencimento. Mas o que é seu de verdade não exige performance, não exige máscaras, não exige esforço exaustivo. Ele simplesmente reconhece você, mesmo quando você esquece de quem é. O problema é que, na tentativa de sermos amados, muitas vezes nos afastamos daquilo que nos tornaria inteiros. Substituímos o ser pelo parecer, e nesse movimento, perdemos o sinal. Jung diria que é nesse exato ponto que a alma começa a adoecer, porque ela sabe que está fora do caminho. Ela sabe que está buscando fora o que só pode ser encontrado dentro, e o que é seu só pode te encontrar quando você retorna.
Você já sentiu que certas coisas só aconteceram quando você finalmente desistiu delas? Quando você soltou, chorou, se entregou? Isso não é fraqueza. Isso é alinhamento. O paradoxo é que só encontramos aquilo que buscamos quando paramos de buscar com desespero. Porque o desespero tem uma frequência de escassez, e o que é seu vibra na frequência da abundância. Jung nos mostra que o inconsciente não responde ao ego que grita, mas à alma que sussurra. Então pare por um instante, silencie, escute. Talvez aquilo que você tanto procura já esteja batendo à porta. Mas você está fazendo barulho demais para ouvir. E se for verdade que o que é seu te encontra, talvez a pergunta certa seja: o que dentro de você ainda está impedindo esse encontro? A jornada de volta ao que é seu é, antes de tudo, uma jornada de reconciliação. Com o passado que você tentou esquecer, com os sentimentos que você suprimiu, com os sonhos que você abandonou por medo de falhar. Jung nos ensinaria que tudo aquilo que você não integra volta em forma de destino. E talvez por isso a vida continue te levando aos mesmos lugares. Porque você ainda não ouviu o que a dor estava tentando dizer. O que é seu não é aquilo que alivia momentaneamente, mas aquilo que permanece. Aquilo que, mesmo em silêncio, continua a te chamar. E talvez hoje, neste exato momento, você esteja mais perto do que nunca de atender esse chamado. Mas ele não grita. Ele apenas espera. Esse é o segredo que ninguém te contou. O que é para ser seu, já sabe o caminho. Mas você precisa estar no lugar certo. E esse lugar não é um endereço externo. É um estado interno. Um espaço limpo de expectativas irreais, de desejos envenenados pelo ego, de comparações que distorcem sua verdade. Porque quando você se alinha com sua essência, o mundo começa a responder de forma diferente. As portas certas se abrem, as pessoas certas aparecem, e o que parecia distante começa a se aproximar sem esforço. Mas até que isso aconteça, você precisará atravessar os labirintos da alma, enfrentar os espelhos escuros da sombra e, principalmente, confiar. Confiar que o que é seu jamais se perderá. Há uma violência silenciosa no ato de forçar a vida. Uma violência que não é física, mas simbólica, um empurrar constante contra as portas do tempo, como se a existência fosse um objeto a ser conquistado à força. Mas Jung nos mostrou que a alma não responde a esse tipo de energia. A alma não se revela sob pressão. Ela se fecha. E talvez seja por isso que tantas coisas se afastam quando mais queremos que se aproximem. Porque o desejo, quando nasce do medo, se torna veneno. E o medo, disfarçado de ambição, nos leva a perseguir o que nunca foi nosso. Há um tipo de sabedoria em aceitar o não, em honrar o silêncio do que não se manifestou. Porque o que é verdadeiramente seu não será adiado por força externa. Será apenas adiado pela sua própria cegueira. E essa cegueira, quase sempre, tem nome: ego. O ego acredita que pode calcular, controlar, prever. Ele coleciona estratégias, alimenta narrativas de merecimento, se ofende com os atrasos da vida. Mas Jung nos convida a olhar além disso. Ele sabia que o ego é só a casca e que o conteúdo real está no inconsciente. Lá vivem os símbolos que nos guiam, mesmo quando não os compreendemos. Sonhos, intuições, repetições. Tudo é linguagem. Mas você está ouvindo? Ou está tão imerso no barulho das suas exigências que já não percebe os sinais? O que é seu talvez já tenha se aproximado diversas vezes, mas você o ignorou, porque não reconheceu sua forma. Esperava algo grandioso, mas ele veio humilde. Esperava algo imediato, mas ele veio com tempo. É preciso maturidade emocional para não confundir urgência com importância. O que é seu de verdade não te pressiona, ele te prepara. Mas nós vivemos em um mundo que venera a pressa, que idolatra o controle e marginaliza o invisível. E nessa cultura da superfície, esquecemos que tudo o que é profundo nasce devagar. A semente precisa do escuro antes de florescer. E assim também é com os encontros que realmente importam.
Antes de acontecerem fora, precisam acontecer dentro. Antes de se tornarem realidade, precisam se tornar aceitação. O que é seu, antes de te encontrar, precisa saber que encontrará alguém pronto. E estar pronto, muitas vezes, significa ter aprendido a perder, ter desaprendido a depender, ter aceitado ser inteiro. As maiores revelações da vida não gritam, elas sussurram. E esse sussurro costuma vir depois do colapso, depois da dor, depois que tudo o que era ilusão desmorona. É nesse lugar de vulnerabilidade que a verdade se infiltra. Jung diria que o sofrimento não é castigo, é iniciação, um portal para aquilo que precisa nascer. E talvez o que é seu ainda não te encontrou não porque não está vindo, mas porque você ainda não morreu o suficiente. Morrer simbolicamente neste contexto significa abandonar o antigo eu, deixar para trás as versões de si mesmo que foram criadas para agradar, proteger ou sobreviver. O que é seu não quer sua armadura, quer seu coração nu. E quando esse coração finalmente se revela, algo muda. O mundo começa a responder de outra forma. As coincidências aumentam. Os encontros se tornam significativos. Você começa a sentir que não está mais empurrando a vida, mas caminhando com ela. E nesse fluxo, tudo parece fazer sentido, mesmo quando não há lógica. Jung chamaria isso de alinhamento arquetípico, um ponto em que seu mundo interno e o externo entram em sincronia. E o que antes era luta vira dança. Mas essa dança não acontece para quem ainda vive no esforço. Ela se manifesta quando há rendição. E rendição não é passividade, é coragem espiritual. É confiar que o invisível está operando, mesmo quando tudo parece parado. Você já se perguntou por que certas oportunidades surgem quando você para de se importar? Por que certos amores aparecem quando você decide se amar? Isso não é acaso, é resposta. A vida responde ao seu estado interno, e quando você muda por dentro, o universo reorganiza as peças. O que é seu não te encontra enquanto você estiver vibrando na escassez, na carência, na autoexigência. Mas assim que você entra na frequência do merecimento calmo, da presença sincera, tudo começa a fluir. Porque o que é seu já está a caminho. Apenas precisava que você estivesse em casa. E casa, neste caso, é o seu verdadeiro eu. A sua essência limpa de ruídos. É por isso que tantos insistem, tentam, forçam e falham. Não porque o mundo está contra eles, mas porque estão contra si mesmos. Estão desconectados da sua verdade mais íntima. Jung não nos chamou ao sucesso, mas à inteireza. E a inteireza exige que a gente pare de correr. Porque o que é verdadeiro não exige pressa. Ele apenas espera que você se lembre. Lembre de quem você era antes de se moldar às expectativas dos outros. Antes de decidir que precisava ser alguém para merecer amor. O que é seu está vinculado ao seu ser original, e não à persona que você criou para sobreviver. Então, talvez a pergunta certa não seja quando o que é meu vai chegar, mas sim, quem eu preciso me tornar para reconhecê-lo quando ele vier. Porque ele virá. Sempre vem. Mas nem sempre somos capazes de ver. E o que não se vê, passa. O que não se entende, se repete. E o que não se integra, se perde. A escolha, no fim, nunca foi entre conseguir ou não. A escolha sempre foi entre lembrar ou esquecer. E talvez agora, neste exato instante, algo dentro de você esteja lembrando. Não se apresse, apenas ouça. Porque o que é seu já está muito mais perto do que parece. Há um tempo certo para tudo, mas não é o tempo do relógio, é o tempo da alma. E a alma não corre, a alma espera. Ela amadurece em silêncio, nas margens do que você ainda não entende. O que é seu, se for forçado antes da hora, apodrece nas mãos. Porque o tempo não é um inimigo, é um filtro. Ele separa o que é desejo do que é destino. E o que é destino nunca vem no impulso, vem na frequência da sua cura. Jung nos ensinou que aquilo que negamos em nós retorna como destino. Então talvez o que ainda não chegou
esteja esperando que você olhe para dentro, que acolha a parte que foi esquecida, excluída, negada. Porque o que é seu só se revela quando você está inteiro. E estar inteiro não é estar perfeito, é estar reconciliado. Quantas vezes você já correu atrás de algo acreditando que aquilo era a peça que faltava? Quantas vezes se despedaçou tentando se completar com o outro, com o trabalho, com a validação externa? Jung dizia: aquilo que você procura no exterior é, na verdade, o que está perdido dentro de você. Essa frase parece simples, mas carrega uma explosão simbólica. O que é seu, na verdade, nunca esteve lá fora. Ele sempre foi um reflexo do que você ainda não acessou internamente. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Então a pergunta que ecoa aqui é: quem você está sendo enquanto espera? Quem você se tornou tentando se convencer de que merece? A verdade é que há uma ferida primordial em todos nós, um sentimento de inadequação ancestral. Algo dentro de nós que nos diz, sutilmente, que não somos bons o suficiente, que precisamos fazer mais, ser mais, conquistar mais, para finalmente sermos dignos do que desejamos. Mas essa é a mentira mais cruel, porque ela nos faz perseguir o que já é nosso, como se fôssemos estrangeiros da nossa própria herança. Jung nos alertava sobre a sombra, essa parte da psique que abriga tudo aquilo que recusamos sentir. E enquanto essa sombra estiver no comando, sabotamos o nosso próprio caminho. Rejeitamos o que vem fácil. Desconfiamos do que é bom. Afastamos o que é real. É por isso que muitas vezes, o que é seu só, chega quando você já não está tentando. Quando finalmente se entrega. Quando para de querer provar algo a alguém, inclusive a si mesmo. Porque essa entrega não é desistência, é transcendência. É sair da lógica do controle e entrar na sabedoria do fluxo. Jung falava que aquilo que resistimos persiste, e aquilo que aceitamos se transforma. Então, pare um instante. Respire. Observe. Você está resistindo ao quê? Está lutando contra qual parte da sua própria história? Porque, talvez, tudo o que você está tentando conquistar já está diante de você, mas num formato que o seu ego se recusa a aceitar. A alma tem formas estranhas de ensinar. Ela quebra, desmonta, silencia. E nos momentos mais escuros, onde parece não haver mais esperança, ela sussurra: confie. Mas essa confiança não é cega, é visceral. É a confiança de quem sabe que o universo é espelho, e que se o reflexo ainda é escasso, é porque a fonte interna ainda não transbordou. O que é seu, no fundo, nunca dependeu de sorte. Depende de estado de consciência. E consciência, como ensinava Jung, só se expande através do confronto com a sombra. Não existe iluminação sem dor. Não existe despertar sem conflito. Não existe destino sem renúncia. Renunciar, nesse contexto, não é perder. É abrir espaço. É aceitar que, para o novo entrar, o velho precisa partir. E talvez o que é seu esteja esperando que você solte aquilo que já não tem mais alma. O emprego que não te nutre, a relação que te seca, a máscara que te cansa. Soltar não é desistir, é se libertar. Porque o que é seu, por essência, não exige esforço para permanecer. Ele ressoa. Ele vibra na mesma frequência da sua verdade mais silenciosa. E quando isso acontece, tudo ao redor começa a conspirar. O universo começa a falar a sua língua. As portas se abrem não porque você forçou, mas porque você se tornou a chave. É por isso que o verdadeiro encontro acontece no silêncio, na pausa entre um desejo e outro, na brecha que se abre quando você para de correr. Jung chamava isso de sincronicidade. Quando dois eventos se cruzam com um sentido oculto, mas profundamente significativo. Talvez agora mesmo você esteja vivendo uma dessas sincronicidades. Ouvindo essas palavras não por acaso, mas porque algo dentro de você já está pronto para lembrar, pronto para se abrir, pronto para parar de correr atrás
e começar a caminhar ao lado. Porque o que é seu não está fugindo de você, está esperando que você pare de fugir de si. E nesse ponto tudo muda. O mundo interno encontra o mundo externo, e aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Não como mágica, mas como consequência. Você começa a perceber sinais, sentir confirmações sutis, encontrar caminhos onde antes só havia muros. E isso acontece porque você se alinhou, não com o que queria, mas com o que era necessário. E esse alinhamento não é fruto de esforço, mas de verdade. Quando a sua essência vibra em paz, o universo responde com propósito. E tudo o que é seu, absolutamente tudo, começa a encontrar o caminho até você. No fim, talvez a grande verdade nunca tenha sido sobre conquistar aquilo que é seu, mas sobre lembrar quem você é antes mesmo de querer. E lembrar aqui não é um ato racional, é uma convocação da alma. O que é seu não te encontra no barulho, na pressa, na tentativa desesperada de preencher vazios. Ele te encontra no instante em que você se torna lar para si, no momento em que você para de pedir permissão para existir e começa, silenciosamente, a ocupar o próprio corpo com verdade. Porque é ali, nesse espaço sagrado entre a dor que te moldou e a coragem de continuar, que mora a essência do que sempre foi seu. Não é sobre merecer, é sobre reconhecer, é sobre permitir-se ser encontrado. Aquilo que você procura com tanto esforço, talvez esteja, neste exato momento, procurando você também. Mas enquanto você insiste em se tornar alguém que não é, o caminho entre vocês dois se estende como um labirinto sem fim. Jung nos ensinou que só aquilo que é verdadeiro pode suportar o peso da consciência. Então, talvez a razão de tanta espera não seja o universo te punindo, mas te preparando. Porque o que é seu carrega consigo não apenas prazer, mas responsabilidade. Não apenas sonho, mas verdade. E para recebê-lo de braços abertos é preciso coragem. Coragem para perder o que não é. Coragem para se despir de tudo o que te distancia de si. Agora talvez você esteja pronto, não para correr atrás, mas para caminhar com presença. Para silenciar as vozes que disseram que não era possível. Para encarar o espelho e enxergar ali não o que falta, mas o que sempre esteve completo. Tudo o que é seu te encontra quando você para de fugir daquilo que mais teme. O vazio, a pausa, a espera. É ali, naquilo que parecia ausência, que mora a força que transforma. O universo não erra rota. Ele apenas aguarda o momento exato em que você se alinha com o que vibra no seu centro. E quando isso acontece, não há mais esforço, só encontro. Não há mais dúvida, só reconhecimento. Não há mais busca, só retorno. Então, se algo em você foi tocado por estas palavras, não ignore. Se algo pulsou mais forte, como se tivesse finalmente escutado uma voz antiga, é porque essa mensagem era para você. E de alguma forma, você já sabia. Agora, compartilhe esse eco com o mundo. Curta, comente, envie para quem também precisa se lembrar do que já é. Não como um gesto qualquer, mas como um rito silencioso de pertencimento. E se sentir que isso tudo tem um sentido maior, inscreva-se. Porque este canal não é apenas sobre vídeos. É sobre lembranças que despertam. É sobre almas que se encontram. E sobre tudo aquilo que no tempo certo volta para casa.